Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês que me acompanham, que já me conhecem ou que porventura venham aí me seguir, para explicar um pouco da minha formação, da minha filosofia de trabalho, do meu perfil profissional. Então é o seguinte, gente, vamos lá. Eu me formei primeiramente como advogado, né? Fiz faculdade de Direito e em 2005 eu me formei. Comecei a faculdade em 2001, foram 5 anos. E antes disso, eu já era um praticante de esportes, né? Eu fazia muito esporte quando era criança, sempre fui apaixonado por futebol e fazia todos os esportes, eu gostava de tudo, né? Na escola eu amava a aula de educação física e era sempre lá que eu queria estar. E quando chegou na época de escolher uma faculdade, eu cheguei a prestar educação física, entrei, mas acabei não tendo aí coragem mesmo de fazer. Achei que poderia ser um caminho um pouco difícil naquela época, e então eu acabei indo cursar a faculdade de Direito. E antes disso, quando eu tinha aí 17 para 18 anos, um pouco antes da faculdade, no colegial, foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu e fiquei apaixonado pelo esporte e continuei praticando, né? Praticava como competidor, nessa época aí muita dedicação aos treinos diários aí, mais de uma vez por dia, misturado com musculação. Lutava alguns campeonatos, lutei bastante campeonato nessa época, faixa branca, faixa azul, faixa roxa. E aí, perfeito. Aí a minha carreira foi dando uma mudada, minha história foi dando uma guinada, porque como eu fiz a faculdade de Direito, eu acabei me afastando do esporte e comecei a trabalhar em escritório e praticava de vez em quando como um hobby, né? E aí a vida foi seguindo, passaram-se aí mais ou menos uns 7, 8, 9 anos, até que em 2013 eu tinha um sonho aí de lutar campeonato, de ser campeão, queria ganhar algum campeonato, qualquer campeonato que seja, que fosse, na época. Eu tinha competido algumas vezes, ficado em segundo lugar, perdido o campeonato no final ali, estava quase ganhando, perdi, e aquilo me incomodava um pouco e eu queria ter uma nova chance, né? Aí beleza, decidi que ia me dedicar, voltei à academia de jiu-jitsu que eu treinava antes, comecei a me esforçar para isso, fui treinando e aí voltei assim ao esporte e competi, consegui aí chegar em alguns campeonatos bem, ser vice-campeão, depois fui campeão, aí fiquei muito feliz com isso e isso me fez repensar em minha carreira, né? Foi algo que eu queria muito, que quando eu ganhei eu senti alguma coisa dentro de mim assim que falou, putz, por que não acreditar nesse sonho, né? E não tentar viver disso. E aí eu comecei a me dedicar mais, comecei a competir mais, peguei a faixa preta. E quando eu estava na faixa preta, eu fui aumentando as intensidades, a dedicação a isso. E comecei a ter alguns obstáculos físicos, né? Comecei a me machucar, comecei a ter sobrecargas, comecei a sofrer algumas lesões aí nos treinos, comecei a fazer dietas da minha cabeça, coisas que eu não tinha conhecimento científico para fazer e fui colocando elas em prática, baseado em crenças, baseado no que eu ouvia das pessoas, baseado no que eu via as pessoas que não tinham formação na área fazerem. E isso foi tornando esse processo mais desafiador, né? Mais difícil. Perfeito. Quando essas coisas começaram a acontecer, eu tive que parar um tempo, tive que procurar fisioterapia, comecei a ter
Foram vários aí os problemas que eu tive, não, nada muito grave, mas assim, problemas no ombro que me fizeram parar um tempo. Lá atrás, no começo, tive problemas no joelho, que eu tive que fazer cirurgia de menisco. Mas aí passou um tempo, eu voltei a fazer esporte numa boa. Depois tive alguns incômodos na coluna, mas eram dores pontuais também, nada que me limitasse. E nessa época dos campeonatos, aí que isso foi em 2015, 2016, com a sobrecarga, com dietas e com todo um comportamento inadequado que eu vinha tendo, eu tive aí pubalgia, né, que é um desequilíbrio da pelve, do quadril. E beleza, fui procurar fisioterapia normal, clássica, parei um tempo de treinar e aquilo me ajudou um pouco, mas eu sentia que não estava bem ainda, até que eu conheci um profissional que me dá aulas até hoje, que é um profissional formado em biomecânica, né? A biomecânica do exercício. Foi aí que a biomecânica começou a fazer parte da minha vida. Então, através desse profissional, eu comecei a entender uma série de coisas que eu vinha fazendo, podemos dizer, inadequadamente, né? Sem ter o conhecimento científico para tanto. Esse professor que me dá aulas até hoje, ele é formado em educação física, ele é pós-graduado em biomecânica, então ele era um profissional da área. Quando eu comecei a fazer aula com ele, que eu contratei os serviços dele, ele foi me orientando e foi me ensinando uma série de coisas que eu não sabia e que eu fazia da minha cabeça e que iam me prejudicando. E isso me ajudou muito, né? Começou a mudar minha cabeça, comecei a perceber que eu tinha que mudar meu comportamento. E através dessas informações e de uma mudança de comportamento que foi acontecendo gradativamente, eu percebi que seria muito importante eu me profissionalizar na área também. E foi aí que eu decidi, em 2018, fazer a faculdade de Educação Física. Eu me matriculei na faculdade de Educação Física, fiz vestibular, me matriculei e me formei em 2022. Quando eu me formei em 2022, eu fui fazer essa mesma pós-graduação que esse professor meu havia feito, que é a pós-graduação em biomecânica do exercício. Então foram aí mais 2 anos de pós-graduação nessa área da ciência aí, do movimento, que é a biomecânica. E conjuntamente a isso, gente, eu sempre continuei treinando jiu-jitsu, né? Em 2017 fui convidado a dar aulas de jiu-jitsu, me tornei professor. Então quando eu comecei a dar aula, eu já tinha assim dentro de mim uma preocupação, acho que meio involuntária, genuína, natural, de tentar cuidar dos alunos, né? Porque eu via que a sobrecarga, os treinos muito intensos, aquela cultura de um competindo muito contra o outro num treino, sobrecarregava muito o corpo, né? Eu fui percebendo isso, acho que naturalmente, porque eu me comportava muito assim nos treinos e eu via como é que eu, ao longo do tempo, estava começando a me sentir, né? E eu precisava muito fazer esporte. O esporte sempre foi o meu amor, a minha paixão, minha válvula de escape, a minha alegria. E aí, quando eu vi que estava me machucando e se eu continuasse daquele jeito, eu ia começar a ter que parar de fazer exercício, uma chave virou dentro de mim, né? Então, quando eu comecei, eu sempre tive essa pegada já natural de, putz, deixa eu tomar cuidado aqui com a turma, falar para eles irem mais devagar, pensar no casamento dos treinos, né? Pegava graduados que eu sabia que queriam treinar mais forte um com o outro, que já estavam machucados, e colocava eles para treinar, olha, ajuda com os iniciantes, treina devagar com as faixas brancas, com as faixas azuis. Eu acho que isso foi me ajudando e foi gerando uma consciência maior, né? Uma vontade de melhorar a abordagem nesse sentido.
Então, quando eu fui fazer educação física e fui fazer a biomecânica, esses cursos me deram acho que a base teórica que eu precisava para poder executar ou praticar uma modalidade de jiu-jitsu que fosse construída com mais consciência. Então, esse é o grande ponto aí da minha filosofia de trabalho. É por isso que eu contei toda essa história para vocês, porque hoje, através da educação física e da biomecânica, eu repensei aí a modalidade, eu criei novas, como é que eu vou dizer isso? Novas formas de olhar o esporte, né? Novas formas de se movimentar, uma pedagogia mais adequada, sempre olhando, tomando como base características naturais do corpo humano. Então, o que a biomecânica faz, né? A biomecânica é uma ciência que vai utilizar disciplinas como matemática, como leis da física, como fisiologia, como controle motor, como anatomia, para dizer como funciona o corpo humano em movimento. Quais são as regras básicas de um corpo humano em movimento que a gente deve observar para que ele se movimente com segurança, com saúde. Então, assim, através dessas disciplinas e desses conhecimentos, dessas informações, dessas conclusões que a gente pode tirar, é que eu procuro montar a modalidade específica, que no meu caso é o jiu-jitsu. Então, assim, a gente tem ângulos de movimentação das articulações, da coluna, do ombro, do joelho, do quadril. E aí, esses ângulos, a tendência é que a gente tenha que respeitá-los para que a modalidade específica não se torne uma modalidade que sobrecarregue o corpo do aluno, sobrecarregue ou machuque eventualmente, né? Aos poucos vai sobrecarregando e isso pode ir machucando as articulações do corpo do aluno, né? Então, de uma forma aí, acho que bem técnica, eu consegui aí passar para vocês qual é a minha filosofia de trabalho hoje em dia, qual é o meu foco principal aí de atendimento, e que é voltado 100% para a construção de saúde e bem-estar. E eu espero que vocês tenham entendido e que isso possa colaborar aí sempre com a evolução e o crescimento da modalidade específica que eu tanto amo, que é o jiu-jitsu. Beleza, gente? Valeu!